Programa Poder Quântico Asa. Toda sexta-feira às 16 horas. Na TV Tudo Pré Grande Litoral, nas redes sociais ou no site. Apresentação Gabriela dos Santos. Apoio Guarujá Varejo e PG Varejo. Sejam todos bem-vindos a quem está nos acompanhando a mais um programa Poder Quântico Asa. Está sendo transmitido ao vivo pela TV Web Tudo Pré Grande Litoral. E hoje estamos recebendo um convidado muito especial que vai falar um pouquinho com a gente sobre a sua trajetória dentro do yoga. Hoje vamos conversar sobre yoga sem mistério para todos. Meu nome é Gabriela, eu sou terapeuta holística, apresentadora do programa. E hoje, abrindo aí mais um bate-papo com a Ale Lima, professor de yoga. Seja bem-vindo, Ale. Oi, Gabi, boa tarde a todos. Primeiramente, agradeço a oportunidade. Muito bacana estar aqui com vocês. Nós que agradecemos por receber o convite aí com muito carinho. E colocando um pouquinho da sua experiência dentro do programa, né, das práticas que você atua como yoga, como professor. O tema hoje é Yoga Sem Mistério para Todos. Eu queria que você, antes de colocar sobre as experiências, que você falasse um pouquinho da sua trajetória até o yoga, como que você iniciou. Claro, Gabi. É muito bacana, até um pouco engraçado, né, porque... principalmente aqui no Ocidente, aqui no Brasil, né, diferente da Índia, você já não nasce dentro da cultura, né? Então, vida normal, né? Então, eu tinha lá o meu trabalho, né, no escritório e tal. Eu trabalhava anteriormente com computação, com tecnologia, né? Minha primeira formação, inclusive, né? E aí... Olha só que interessante, né, que eu acho que hoje, pensando bem, o que fez com que eu buscasse um pouco mais esse caminho, né, do yoga, né, foi o mesmo eu acho que uma sensação de incompletude, né, porque eu estava lá no meu trabalho e eu tinha acabado de fazer um curso, né, que eu fazia à noite, e aí, já que eu não tinha o curso à noite, né, eu tinha que sair do trabalho e tinha que ir para casa, né. E aí isso me deu um terror, né? Eu falei assim, não vou para casa, eu vou fazer o quê em casa? E aí eu lembro que eu trabalhava aqui em São Paulo, na região da Vila Olímpia, né? É uma região onde tem muitos escritórios, essas coisas, né? Bastante empresas e tal. E aí eu estava lá, e eu falei assim, não, vou dar uma volta, vou ver se eu encontro, vou ver se eu penso em alguma coisa, né? Em algo que eu possa fazer. E aí eu passei em frente a uma escola de yoga. Imagina, Gabi, eu nunca tinha estudado yoga, nunca tinha nem pensado na minha vida em praticar, em fazer alguma coisa relacionada a este tipo, né? Porém, eu sempre fui aquela pessoa muito ativa, sempre gostei de prática de esportes e tal, e olha só a minha visão na época, né? Falei assim, vou experimentar esse negócio aí para ver o que acontece, né? E aí, entrei na escola, fiz uma aula lá, meio que uma aula experimental, e aí eu fui conhecendo, né, as técnicas, e aí, como a gente tinha conversado aí um outro dia, eu tive muita sorte, porque eu acho que eu encontrei bons professores, sabe? E aí me fez com que, logo de cara, eu já me apaixonasse, assim, por aquele conhecimento, né, por aquela riqueza de cultura, né? E aí comecei a estudar profundamente, né? Mesmo ali como aluno praticante. Com poucos meses já comecei a estudar, a já fazer um curso de formação, né? Naquela escola mesmo onde eu comecei a praticar. E aí não parei mais. Só que ainda não dava aulas, né? Era só estudo profundo. Só depois... Continuei trabalhando no escritório e tal, aquela coisa toda, porém estudando ali bem profundamente o yoga, né? E aí, uma vez, há alguns anos, né, a Clarissa, minha esposa, foi estudar inglês fora, na Irlanda, e aí, alguns meses, eu consegui juntar alguns dias de férias, mais férias e tal, e aí eu consegui uns 2 meses, assim, de férias, assim, coisa inédita, né?
E aí eu consegui viajar, eu fui encontrar com ela na Irlanda e na escola onde ela estudava lá, assim, olha que loucura isso. Eu nunca tinha dado uma aula de yoga, e eu estava no meio do interior da Irlanda, e lá na escola, onde ela estudava, a diretora lá da escola, né, conversando com ela, falou assim, Clarissa, chama lá o seu marido, o seu namorado, para então dar uma aula aqui para gente, né, para os alunos aqui da escola, tudo. E eu, maluco da cabeça, aceitei. Porque eu nunca tinha dado uma aula, já tinha, né, uma experiência de prática, tudo mais, por conta de anos de estudo, anos de prática, mas aula mesmo não tinha dado, e ainda mais em outro idioma, né? Sim. E aí foi muito interessante, porque no momento em que eu iniciei a aula, no momento em que eu iniciei a prática, eu não queria mais acabar. Eu queria que aquele momento durasse meio que eternamente, sabe? Na verdade, o yoga te convidou, né? Ele levou você para essa prática e essa vivência que hoje você tem, né, no seu dia a dia. Pois é, e depois daquilo, eu lembro que eu saí da aula da escola, né, junto com a Clarissa, e aí eu falei para ela assim, olha, é isso que eu quero fazer. Eu não quero fazer outra coisa, eu quero trabalhar com isso, é isso que eu quero fazer. E aí depois, quando voltamos para o Brasil, eu finalizei lá, eu pedi as contas no trabalho logo depois e tal, aí comecei a me empenhar para dar aulas de verdade, né? De realmente tomar isso como um caminho, como uma profissão, vamos dizer assim, né? E aí foi muito legal, porque aí desde então eu consigo hoje, né, trabalhar com isso, eu consigo hoje dar as aulas, e aí hoje é muito bacana, né, Gabi, porque esse lance todo de dar aulas online, né, transformou a gente um pouquinho, né, com relação ao ensino, né, e eu estou curtindo bastante, porque agora eu dou aulas online também, então, maravilha, né? É uma forma da gente se adaptar ao novo, né? As coisas acabam aí retomando de forma diferente para a gente também, né? Ter esse movimento, né? De expansão, né? E a tecnologia está trazendo essa troca, né? Graças à tecnologia estamos aqui, né? Conversando, trazendo mais informações das pessoas também que estão iniciando na carreira yoga ou que têm interesse. E hoje, desmistificando um pouquinho dessa conversa sobre o yoga, né? Eu queria que você colocasse para a gente como que o yoga hoje é visto e reconhecido no Brasil. Olha que interessante isso, né, Gabi? Porque essa é até um ponto-chave, né, desse título, né, Sem Mistérios. E é por isso, né, por que a gente tem mistérios, né, aqui no Brasil, no Ocidente, por que a gente tem que ter esses mistérios, né? E é por conta dessa visão que nós temos com relação a este conhecimento que é o yoga, né? Pelo formato em que ele foi apresentado para a gente, né? Há muitos anos atrás, quando começou a aparecer o yoga aqui no Brasil, né? Ele chegou num formato muito fracionado, não é? Ele chegou só uma partezinha do conhecimento, ou melhor, foi explorado, né? Só o começo desse conhecimento, né? E aí a gente ficou com essa defasagem, vamos dizer assim. E aí, com isso, olha que maluquice, né? Porque um conhecimento tão vasto, né? Um conhecimento tão grande, nós conseguimos engessar ele só numa fração que são as posições do yoga, né? Os asanas, como a gente conhece, como a gente fala. E aí tornou o quê? Uma mídia, né? A propaganda, e nada de errado contra isso, né? Mas um direcionamento à prática do yoga muito na relação estética e física, né? Por conta de olharmos apenas para uma questão física, né? Orgânica, corporal. E aí, olha só, a gente olha as propagandas, né? As mídias, quando a gente fala sobre aula de yoga, ou é aquela pessoa
bem magrinha, né, com o corpo já todo malhado e tal, o rapaz ou a menina, né, fazendo aquela posição maluca na pontinha do dedo, né, aquela... Aí quem olha aquela... Ou então é aquele rapaz sentadinho, né, naquela posição lá, com os olhos fechados, as pernas cruzadinhas, e aí quem olha isso fala assim, o yoga não é para mim, porque eu não estou em forma, eu estou acima do peso, ou então eu não tenho paciência para ficar lá sentadinho, logo minhas costas vão começar a doer, não é? Não, e aqui a minha lombar, eu não consigo ficar sentado desse jeito, não. Então, nós criamos, né, Gabi, essas resistências por conta desse formato que o yoga foi apresentado para a gente. E nessa formatação, até cria-se também uma exclusão própria, né, dessas pessoas que poderiam até trabalhando as limitações, né, não que isso não fosse, né, voltado para todos, né, porque o yoga é para todos, como foi colocado no tema, mas de forma sucinta, né, o comercial, a propaganda, ele está muito mais na estética, no que a pessoa pode trazer para ela em benefícios, né, numa prática. Exatamente, né? A gente acaba que deixa de entender de verdade o que é o yoga, né? Porque se a gente entende que o yoga é só essa ginástica, né? É só... a gente chega lá na prática de yoga numa academia, né? E a gente entra lá na sala e aí faz uma série de posições, uma série de asanas, fica lá um tempão lá de permanência numa posição. Ok, tem um trabalho físico, tem um trabalho orgânico, nada de errado com relação a isso. Mas a gente não pode chegar e falar que isso é yoga, né? Isso é só uma fração. A gente encontra nessas aulas uma fração do que é o yoga, né? E o yoga se estende muito mais além disso, né? Dessa ideia fixa, né? De prática. Claro. Se a gente for prestar... se a gente for levar em consideração o que é o yoga de verdade, primeiro, a gente observa o seguinte, né? Que yoga, se a gente for avaliar traduções, transliterações, essas coisas, e a gente já tem uma porção, muitas traduções e entendimentos diferentes. A gente pode traduzir e entender yoga como veículo, meio de locomoção ou de transporte. Olha só, nós podemos entender yoga como união, essa é muito popular, né? Yoga é união. E aí a gente tem aquela explicação, né, que o yoga é a união do eu com o absoluto, né, com a consciência pura, tal, e não sei o quê. E aí eu lhe pergunto, como é que você pode unir uma coisa que nunca foi separada? Exatamente. Então, assim, não está errado, mas é que nós entendemos união de uma forma diferente, né? Essa união, na verdade, ela vai representar a remoção de todas essas ignorâncias e distrações que nos impede de perceber essa consciência pura, essa real natureza que nós somos, né? E aí, isso a gente começa a chegar um pouco mais perto do que é o yoga, né? Quando a gente entende dessa forma, né? E aí, bacana até você trazer mesmo essas colocações, porque as pessoas restritamente, elas incluem que o yoga é só apenas uma prática, até mesmo para concentração, mas estende, como você colocou também, é uma forma cultural, né, de como eu vejo o mundo, de como eu enxergo o meu dia a dia, a minha postura, né, com as minhas emoções. Exato. E até porque, se a gente for perceber, por exemplo, eu ia falar justamente agora, né? Se a gente for observar tecnicamente, né, Gabi? Se a gente for observar didaticamente, o yoga, ele hoje, né, a gente entende ele como
um conjunto, uma reunião lá de conceitos, de comportamentos, de técnicas, claro, né? E de muito mais, né? Que vão compor o que a gente pode chamar de yoga. Dentro das técnicas, existe os asanas, aquelas posições, como eu gosto de brincar, aquelas macaquicezinhas, né? Então, olha só como o que as pessoas às vezes conhecem como yoga é só uma fração do que é um conhecimento bem extenso, né? Sim. E aí é legal a gente observar isso, né, Gabi? Porque se a gente observar historicamente, né, olha que bacana isso, né? A gente olha lá no berço lá da cultura onde nasceu o yoga, na Índia, né, lá no hinduísmo, e aí eu gosto de fazer um parênteses, porque uma grande parte das pessoas entendem hinduísmo como religião, né? Exato. Não é, né? O hinduísmo é a cultura. Dentro, é claro, do hinduísmo, né, da cultura hindu, dentro dessa cultura a gente tem lá diversas religiões, né? E um monte delas, né? Mas dentro dessa cultura é onde nasceu lá essa ciência do yoga, né? E antes, bem lá, a gente está falando de uma ciência de aproximadamente de 5 a 10 mil anos, né? Então, nós não tínhamos nesse tempo registro, né? Não tinha escribas, não tinha registro. O conhecimento era passado assim, ó, né? De boca a boca, de mestre para discípulo, e assim foi. Quando lá atrás foi começar a se registrar isso, né? Lá por volta de 1500 a.C., começou a se ter um registro. E lá na Índia, dentro da cultura hindu, a gente conhece essas inscrições, essas escrituras como os Vedas, e aquele conjunto todo de livros, as Upanishads, aquela coisa. E o yoga, Gabi, ele está inserido, dividido e espalhado dentro desse conhecimento todo que nasceu dentro dessa civilização, né? Sim. E aí, chegou lá em um momento, imagina, né, que é uma ciência, que é uma cultura, uma filosofia que está inserido dentro da cultura, né? Então, chega em um momento lá da história em que um cara, né, um mestre lá, ele decide meio que sintetizar todo esse conhecimento do yoga, né? Ele decide pegar lá de todas aquelas escrituras todas, ele consegue separar aquilo que ele chama, aquilo que ele considera técnicas de yoga, técnicas de respiração, os pranayamas, tá? uma série de técnicas, um monte de coisa. E ele reúne lá na obra que fica mais popularmente conhecida, né, dentro do yoga, como o Yoga Sutra, né, do Patanjali. Então, aí a partir desse momento, sim, aí começa-se a ter uma disseminação de uma ciência um pouco mais sintetizada, e aí começa-se a estudar isso de uma forma um pouco mais direcionada, né? E aí a gente começa a perceber que esse conhecimento foi se espalhando, né, com a ida dos grandes mestres para outros lugares, né? E aí a gente tem essa sorte, né, de conhecer esse conhecimento através dessa sistematização, né? Imagina que se não tivesse alguém que fosse lá e reunisse essa cultura, né, essa técnica, talvez fosse muito difícil, né, hoje de se compreender, né, alguma coisa ainda nesse sentido. Confuso, né, Ale? Ainda histórico, ainda é confuso. Imagine se não tivesse essa organização toda, né? Pois é. Dentro do yoga. Ficaria ainda mais difícil. Com certeza. Um breve intervalo agora e já voltamos, continuando o nosso bate-papo, tá bom? Legal. TV Tudo Praia Grande Litoral.
Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia? Plano Empresarial Unimed Santos. Assessoria Jurídica gratuita. Plano Odontológico. Sala para cursos, palestras e reuniões e salão para eventos. Cartão exclusivo com descontos de 10% a 60% em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes. Associe sua empresa CDL Santos Praia, um órgão em defesa do lojista. Aqui você ganha muito mais. Renove o seu visual nesse final de ano, vem para o Odonto Company. Faça um tratamento de implantes, próteses, para você substituir um dente ausente ou trocar uma prótese móvel por uma fixa. Agende já a sua avaliação. Odonto Company, a clínica número 1 do Brasil. Sabe aquele dia que dá aquela vontade de comer um bolo, mas o bolo da vovó, aquele bolo caseiro e tudo mais? É fácil, é só vir aqui no Bolos Ocean, que aqui tem aquele bolo caseiro que você vai lembrar do tempo da vovó. Aqui no Bolos Ocean você encontra bolos caseiros, bolo integral, bolos com cobertura e cuca, encontra também bolos especiais, bolos de queijo, torta salgada e pudins. Bolos Ocean. Apresentar algumas coisinhas para vocês aqui. Além de games, a gente trabalha também com outro tipo de mercadoria, que é a parte de som, caixinhas de som, fones de ouvido. Nós temos bastante coisa de fone de ouvido Bluetooth, alguma coisa para informática também, mouse sem fio, teclado, miniaturas, tá? Tem bastante coisa aí. E na parte de games a gente é especializado, assistência técnica, tá? Trabalhamos com conserto de qualquer tipo de videogame há bastante tempo já, temos oficina especializada nisso. E temos aqui, ó, vários videogames à venda, tá? São videogames novos e seminovos, temos vários preços, tá? Temos a pronta entrega, facilitamos no cartão, parcelamos até 10 vezes no seu cartão e à vista tem aquele descontinho especial. Programa Poder Quântico Asa. Toda sexta-feira às 16 horas. Na TV Tudo Pré Grande Litoral, nas redes sociais ou no site. Apresentação Gabriela dos Santos. Apoio Guarujá Varejo e PG Varejo. Estamos de volta, retornando ao programa Poder Quântico Asa, ao vivo pela TV Tudo Pré Grande Litoral. Agradecer aqui a todos que estão nos acompanhando, assistindo pela TV Web. Também agradecer ao parceiro Classic Ótica, que está aí junto ao programa, dando apoio, e apresentando o nosso querido convidado, Ale Lima, que tem formação na sua iniciação de Kriya Yoga e Hatha Yoga. Então, vamos ter... Pode falar, desculpa. Não, imagina, eu que acabei te interrompendo, pode continuar. Retomando o nosso bate-papo anteriormente, né, o tema que nós estamos conversando, Yoga Sem Mistério para Todos, na colocação que você fez na primeira parte do programa, que foi desmistificando um pouquinho, né, de como o yoga é visto no Brasil e reconhecido, na prática mesmo do yoga, né, quais são essas práticas que favorecem as pessoas que estão conhecendo, chegando, que têm, às vezes, alguma preocupação em esteticamente não permitir experimentar essa técnica, não se autoconhecer por alguma distorção, né, que ela tenha sobre yoga? Quais são as práticas que todos podem fazer a utilização? Olha que legal, Gabi. Bacana, né? Porque por conta disso que a gente falou lá no começo, né? Aí as pessoas acabam se assustando e acham que a prática do yoga é essa coisa complicada e bem curtinha, fracionada, como a gente vê aí geralmente nas mídias, né?
Mas aí, o que acontece, né? Quando a gente encontra aí bastante bons professores, o público, né, que chega nas escolas, nas aulas, eles já se deparam com um comportamento um pouco diferente, né? Porque a gente precisa entender que não há restrição, gente, de idade. Então, eu conheço algumas escolas que vão preferir dar aulas apenas para as pessoas mais jovens e tal, por conta desse estereótipo que a gente falou lá no começo. Mas, como eu falei, se nós encontramos bons professores, você vai reparar que a restrição neste caso não é a idade, e sim se a pessoa tem algum problema, alguma patologia, faz algum tratamento médico que a impeça de fazer algumas técnicas, de fazer alguns movimentos, etc. Então, a gente precisa entender bem isso. Alexandre, então não tem limite de idade? Qualquer pessoa, a pessoa mais idosa pode fazer? Pode fazer, é claro que pode. O que a gente precisa entender é a segunda parte, né, em contrapartida com isso, que é o fator evolutivo e gradual das coisas, né? Por conta da gente ver essa propaganda do rapaz e da menininha magrinha fazendo aquela posição impossível, a gente acha que a gente vai ter que chegar na prática e fazer isso, né? E não, o bacana, Gabi, é que as práticas do yoga, mesmo os asanas, aquelas posições que nós fazemos em cima do tapetinho, mesmo as posições que são mais difíceis, né, elas acontecem de forma gradual. Então, se você vai fazer uma flexão com o seu corpo para frente, Alexandre, eu não consigo tocar os meus pés ainda. Não tem problema, você vai fazer o movimento até onde o seu limite vai lhe permitir, não é? E aí, gradativamente, a gente constrói aquela posição, né? Então... É até bom você salientar, porque a questão do respeito também, tanto o instrutor que tem cuidado, né, do acompanhamento, até onde o aluno pode ir, e essa consciência também que, através do instrutor, ele dá também numa prática, né, até em que limite ele pode trabalhar. Nós temos que respeitar, né, esses limites, né, do nosso corpo. Tudo bem que a gente entenda que tem muito mais limite mental do que físico, tudo bem, mas são coisas que você, de alguma forma, deve desconstruir, né? Eu tenho um exemplo, Gabi, que é muito legal com relação a isso, né? Uma aluna minha, eu já percebia que ela tinha um bom alongamento, né? Uma boa flexibilidade, porém, ela fazia essa mesma posição, né? De flexionar o tronco para frente, só que ela não encostava a mão nos pés, né? E ela falava para mim assim, Alexandre, eu não consigo, porque me falta a flexibilidade na região das costas e tal, e não sei o quê. E aí eu falei para ela assim, mas poxa vida, Fernanda, você não precisa de alongamento nas costas para fazer essa posição, né? É outra coisa, você precisa de alongamento na posterior das coxas e tal. E aí eu fui ensinando para ela, isso ali na mesma hora, na prática, ali na aula. Eu ensinei para ela uma técnica para ela fazer com os joelhos flexionados e tal, e aí ela entendeu que a flexão não era como ela estava imaginando, né? E sim a percepção da flexibilidade na musculatura das coxas, dos isquiotibiais e tal, mais tecnicamente falando. Aí, ela observando essa ideia, né? Ela, na mesma hora, Gabi, olha que loucura isso, na mesma hora, ela se levantou, flexionou o tronco à frente e, na hora, colocou as mãos nos pés. Na mesma hora. Depois de 5 minutos que ela falou que não podia fazer, ela fez. Olha só que bacana, né? Porque nesse caso, era um limite, era uma ideia, né, que ela tinha que limitava. Ela achava que o movimento era de um jeito e é de outro. Isso acontece. E muitas vezes também a gente se condiciona muito nos pensamentos, né? A gente não dá abertura para respirar, relaxar e se entregar numa atividade. A gente está tão ali conturbado, a gente já está numa prática pensando no que vai fazer no dia seguinte, que é rotineiro, né? A grande maioria passa por isso. Qualquer atividade a gente está muito longe, né?
da situação. E o yoga, ele traz a presença, né? Aquela consciência de você estar ali atuando com o seu corpo, você percebendo os sentidos, né? Tudo que se passa. Isso é legal, porque dá uma retomada, uma sacudida, né? Fala, filha, em que estado você está? Onde você está? Exatamente, né? Isso é muito bacana, essa percepção, Gabi, porque, bem honestamente falando, né, se a gente não observa os conceitos, o comportamento, e aplica isso não só na sua prática, quanto no seu dia a dia, se você não observa isso que está por trás ali da técnica que está em cima do tapetinho, como o meu mestre fala, vira só estica e puxa, viva a festa da Xuxa, vira só uma ginástica, né? Exatamente. Então, a gente deve observar, sim, né, esses comportamentos, a questão, como eu falei agora, né, a questão dos limites, da autoobservação. E aí, Gabi, como a gente falou no começo, né, como que a gente faz, como que a gente procura, como um iniciante, como alguém interessado vai praticar, que técnicas ele vai fazer, todas elas, só que ele vai observar o grau evolutivo. Ele vai começar fazendo a técnica um pouco mais leve, ele vai fazendo isso evolutivamente, daqui um pouco ele tá fazendo a posição mais avançada. Porque muitas vezes não é nem a limitação, é a pressa, a exigência que a gente tem de se colocar ali na frente, né, num dia apenas de prática, conseguir fazer o que o coleguinha está 1 ano já trabalhando todos os dias, que alcançar, né, que está ali na mesma proporção, e não é bem assim, né, o corpo exige, né, Exato. Um estudo, né, exige um exercício, né, uma prática mesmo. Contínua. Exato, e a gente deve entender que a prática do yoga é sua, não é de mais ninguém, né? A minha prática não é como a prática do professor, a minha prática não é como a do colega que está ali do lado, a minha prática é minha, é pessoal, eu faço com o meu corpo, não com o corpo do professor. Exato. Não é? Então, eu devo observar o que a prática faz com o meu corpo. Eu devo observar internamente o que está acontecendo ali comigo, né? Criando novas sinapses, novas conexões, enquanto eu faço a minha prática. Quando eu percebo isso, eu me respeito. Eu não vou me violentar, eu não vou ultrapassar os meus limites, eu vou atentar a minha respiração, eu vou me atentar a já iniciar a minha prática já com a mente calma e serena. Muitas vezes a gente acha que a prática do yoga é para tornar a minha mente calma e serena, mas não, eu já devo chegar na prática do yoga com a mente tranquila e serena. É a partir deste movimento que o yoga começa o trabalho mais interessante. Exatamente. Eu acho que a composição de tudo, né, de toda a estrutura que você está ali, tanto do emocional, o seu compromisso também com a prática, né, aquilo que você está buscando através da prática, trazendo estruturas para te dar uma condição melhor, porque os desafios são esses, né? O yoga é uma prática meditativa, né, porque ele te traz, né, essa resiliência também com você, né, de entender que você é um ser humano, está no seu tempo, né, de desenvolvimento e que tudo está bem, né, a gente não precisa correr muito, né, tá tudo como tem que ser, tudo normal. Exatamente, olha só que maluquice, né, porque a gente acaba brigando com a gente mesmo, né, quem nunca, olha só, quem nunca... não, eu preciso fazer alguma coisa, eu vou lá e me matriculo na academia. E aí eu vou a primeira semana, e aí eu não vou mais. Quem nunca, né? Então, por que isso acontece? Porque a gente força a barra com a gente mesmo, né? Sim. Porque nós queremos fazer academia ou fazer qualquer outra coisa, né? Academia é um exemplo. E aí você já quer começar pelo fim, né? Você já quer começar com o resultado. Não é assim que funciona. É aquele que chega na vitória sem
passar pelas etapas, né? Ele já quer o recheio do bolo já. Não é desse jeito, né? E aí, isso é um entendimento, né? Mas aqui fica como dica, vai. É assim, você não deve forçar, né? Porque assim, eu vou lá fazer a prática do yoga, e aí pega lá o sujeito ou a garota vai fazer a prática do yoga, e aí ele quer fazer aquela posição e ele fica forçando, né? Tá errado, né? O professor não deve nem permitir que ele faça isso, mas percebe que ele tem uma briga para conseguir fazer a posição e uma briga aqui, ó, interna com ele mesmo. Interna, exatamente. Porque aquilo... Que é o que está focando a gente, né? O estado mental, né? A gente fica o tempo todo brigando com a gente. Pois é, isso é autocobrança, né? E aí a dica é essa, né? Não brigar com você mesmo, né? E aí, Gabi, tem uma história que meu mestre me contou e que eu gosto muito dessa história. É uma historinha curtinha. Que ela retrata bem isso, né? De como é a nossa mente quando você briga com ela, né? Ela rejeita, né? E aí a história é a seguinte, né? Tinha na Índia, muito lá antiga, né? Tinha um rei, e esse rei, ele gostava muito de cavalos, né? Então, era comum outros reinos e nobres lá presentear, né, esse rei com um cavalo. E aí, certa vez, esse rei ganhou um cavalo, e esse cavalo era um cavalo muito, muito selvagem, né? Muito bruto lá, muito, né? E aí, no resumo da história, ninguém conseguia adestrar, né, o cavalo, ninguém conseguia domar o cavalo, né? Adestradores vinham lá e tentavam e se machucavam, enfim, ninguém conseguia dar jeito naquele cavalo e tal. E aí aquele rei já meio que conformado, né, que não ia ter aquele cavalo, né, ele pediu que qualquer um que pudesse treinar, né, o cavalo se apresentasse lá no reino que ele pagaria lá algum dinheiro, né. E aí nessa idas e vindas, né, apareceu um garoto, porque no final das contas ninguém conseguia, né, adestrar o cavalo. Apareceu um garoto lá. E aí o garoto chegou para o rei e falou assim, não, eu consigo adestrar o seu cavalo, só que eu preciso levar esse cavalo comigo e eu trago ele de volta daqui 1 ano. O cavalo já tinha se conformado que não ia ter o cavalo, falou assim, tudo bem, né, não acredito que você vai conseguir fazer nada com ele, né, mas ok, tudo bem, leve aí o cavalo, né. O garoto passou a mão no cavalo e levou. E aí passou aquele tempo todo, e aí o garoto chega um dia lá com o cavalo, e aí, para surpresa do rei e de todos, o cavalo estava elegantemente trotando, todo, né, educado, né, com a sela, né, nas costas, enfim, todo perfeito, né, daquele jeito, né, domado, bem adestrado e tudo mais. E aí o rei chegou para aquele garoto, né, e falou assim, poxa, você realmente conseguiu, mas eu não compreendo, né, porque o que você fez com o cavalo? Porque os melhores adestradores não conseguiram nada com ele, né, o que você fez? E aí o garoto chegou para o rei e falou assim, muito simples, quando o cavalo ia beber água, eu ia beber água junto com ele. Quando o cavalo ia comer, eu ia comer junto com ele. Quando o cavalo dormia, eu dormia junto com ele. E aí, depois de algum tempo convivendo comigo, eu tentei colocar a cobertura antes, aquela cobertura que vem no cavalo antes de colocar a sela. Ele ficou um pouco bravo e não deixou. Mas aí, depois de alguns dias convivendo deste jeito, ele aceitou que eu colocasse a cobertura mais a sela e tal, e assim foi até que ele foi se identificando, se acostumando comigo, ele me via como um outro cavalo, né? E aí eu consegui fazer com que ele me aceitasse, e então com que ele aceitasse os meus comandos, e foi assim que eu consegui fazer.
E aí o resumo da história, Gabi, é esse, né? Quer dizer, se a gente tenta brigar com o nosso cavalo, com a nossa mente, é claro que ela vai repelir aquelas instruções, é claro que a nossa mente vai repelir aquele padrão de comportamento que a gente quer estabelecer, né? Agora, se você adestrar corretamente, se você for amigo de você mesmo, né? Se você estabelecer essa relação de confiança com a sua mente, né? Aí você estabelece essa relação, né? Você estabelece uma comunicação saudável com você mesmo, né? Exatamente. A gente esquece, né? Como é gostoso estar com a gente mesmo, né? Pensa bem, tem gente que eu conheço que chega em casa, liga a televisão, o rádio, o micro-ondas, liquidificador, não suporta nem ficar sozinho, né? Nós precisamos aprender a gostar mais da gente mesmo. E se a gente faz isso com calma, gradativamente, percebe? A nossa mente vai e a gente consegue estabelecer, né? Consegue praticar yoga, consegue nadar, consegue praticar esporte, consegue fazer tudo o que quiser. Com certeza. E o legal de você trazer essa colocação no programa, Lê, é que faz com que entendamos também que a gente não é só mente, né? A tempo todo a gente está ali direcionado para a mente, porque é um meio, né, racional da sobrevivência humana, mas que isso não se restringe, né? Somente na mente. A gente é muito mais do que isso, que na verdade a gente que tem que comandar a mente, não a mente comandar a gente, né? E eu vejo que a história do yoga é trazer essa sutileza. E aí, se a gente está nesse desespero cotidiano, né, como a gente vê assim, né, no mundo, a gente realmente tem essa dificuldade, né, de se harmonizar nesse momento da sutilidade, né? Porque nós não estamos habituados, né, com a sutilidade. Não. Então, eu acho que vem impacto, e aí é o momento da gente trazer o autoconhecimento, né? Aquilo que a gente pode trazer de melhor, aquilo que a gente pode respeitar, né? Porque é como você falou, a gente começa a se respeitar, as coisas em volta começam também a transformar, né? Claro. Isso em todos os sentidos. Claro, tudo né? se torna mais leve, né? Não fica pesado para ninguém. De forma alguma, né? É como a gente falou no começo, né? A gente deve compreender que se você se permitir, se você consegue estabelecer, né? Entender que a prática do yoga está muito mais para flexibilizar a mente do que o corpo, aí a brincadeira começa a ficar mais legal. Né? Resumindo, bem flexibilizar a mente mesmo, né? Claro. Tem olha, isso não sou eu que estou falando, está nos textos lá, né? Então, quando a gente começa a aprender o Hatha Yoga, né? Aí tem uma certa literatura, né? E aí, nessas literaturas, você conhece lá as posições, os asanas. E aí você aprende em alguns livros que você tem lá 84 mil asanas, combinações diferentes e tal. Aí, um pouco depois, você aprende que dessas, cerca de 80 realmente são importantes. E aí, um pouquinho depois, você aprende que dessas, 30 e tantas realmente são essenciais. Um pouquinho depois, você entende que de todas essas, de verdade, menos de 20 realmente são primordiais. E todas elas são sentado. Legal, Ale. Gratidão, viu, a sua vinda ao programa. Eu que agradeço. Seja bem-vindo sempre, o programa está aberto para te receber. Agradecendo a todos também que nos acompanharam. Agradecer ao Tatá, produtor também que está acompanhando aí com a gente. Sejam todos bem-vindos, acompanhem nosso programa. Sexta que vem temos mais assuntos legais. E voltamos a ler. Passa seu contato também, as aulas que você ministra. Isso. Agora as aulas presenciais estão voltando aos poucos, né? Por conta dessa loucura que a gente está vivendo, mas as aulas online estão a todo vapor. Então, se a turma estiver interessada, por favor, pode me achar no Instagram,
vai achar lá, tá? @alelima.yoga. No Facebook, vai me achar lá, facebook.com/alexandre.yoga, né? E também pode me procurar pelo meu WhatsApp, que é 11 961 10 3200. Pessoal, acompanhem o Alê, é muito, assim, um profissional, assim, gabaritado, né? A gente vê a dedicação que ele tem, a experiência que ele leva para a vida, a vivência, e quando quiser vir ao programa, está aberto, tá? Gratidão, viu, a presença. Gratidão, Obrigadão Gabi, a obrigado todos.